Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. E hoje vamos explorar um dos maiores fundos do setor imobiliário dos Estados Unidos, a Simon Property Group. Você sabia que esse REIT de shoppings possui uma diversificação global bastante interessante e um dividend yield superior a 5% em dólares? Mas não é só isso. Vamos discutir também os pontos positivos e negativos desse gigante e ver se ele realmente vale a pena em sua carteira de investimentos. Vamos mergulhar a fundo nos seus dados, analisar os resultados e projetar os próximos resultados deste REIT. Será que o Simon Property Group é a oportunidade que você estava esperando ou uma cilada a ser evitada? Descubra agora. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando de portfólio, né? Então temos aqui uma visão geral, a área de US Malls e Premium Outlet 71%, The Mills, que é uma outra rede, 11%, área internacional 9%, nessa área internacional temos destaque ali para Japão e Coreia do Sul, né? Entre outros diversos países, e TRG 8%. Olhando o portfólio, né? Em estados, né, tem uma concentração maior na Flórida, Califórnia e Texas. Esses são os três principais estados onde essa empresa possui seus ativos. Aqui temos uma visão de alguns dos ativos, né, que fazem parte desse portfólio, para você ter uma ideia ali de quão diverso é, né, e uma ideia física também desses ativos. Em termos de inquilinos, a gente tem a The Gap com um percentual ali de 1,8%, né, dos pés quadrados, a Knitwell Group e a Tapestry. São empresas gerais ali, né, nem são grandes conhecidas. Agora, as lojas âncoras, né, aí temos a Macy's, JCPenney's e Dillard's, né? Então, se você já visitou algum shopping nos Estados Unidos, né, fatalmente você viu alguma loja dessas daqui, né? São lojas bastante comuns ali, tem vários shoppings ali, né, em vários locais dos Estados Unidos. Vamos falar então dos resultados anuais da empresa, né? Em termos de receitas, né, a gente observa, é evidente, uma queda significativa no ano de 2020. Mas se a gente excluir esse fator, né, a gente observa ali uma certa estabilidade, ou seja, os resultados não foram crescentes nesses últimos 6 anos, né? Lógico que existe uma recuperação ali do pós-pandemia, né? Mas podemos ver ali que 2018 e 2019 também não foram grandes resultados. Os resultados trimestrais, a gente comparando o terceiro trimestre, que é a última informação divulgada pela empresa, né? Nos últimos 4 anos, a gente apresenta até uma ligeira queda do lucro líquido nesse período. Falando de proventos, então, apesar do resultado não ter sido tão bom significativamente, né, nos últimos anos, a gente observa ali proventos crescentes, especialmente 2014 até 2019, e depois de 2020 a 2023 até uma certa recuperação. Mas é importante ficar atento a esse ponto, né, já que a empresa não está gerando resultados assim tão positivos quanto já gerou no passado. Aqui temos a cotação está num patamar relativamente alto. É, tivemos o crescimento de preço da ação, né? Desde aí de 2023, então um crescimento significativo de preço. E aí a gente fazendo a conta ali, né, o crescimento anual dos proventos nos últimos anos, né, numa faixa aí de 4,2%, inflação, taxa do Fed, se a gente colocar o dividendo esperado anual e considerando aí essa taxa de desconto, o preço justo calculado baseado em dividendos por essa conta seria na casa de 154 dólares. A gente olhando um pouco do histórico também, né, a performance desde 2018 não é positiva, né, ele fica abaixo aqui tanto do SP500 quanto o índice de equity no varejo. Né? Então, são indícios ali que mostram que o resultado não foi tão positivo nos últimos anos.
Uma visão da dívida, né? A dívida líquida ela tem sido decrescente nos últimos 4 anos, esse é um dado positivo a respeito da empresa. E o seu valor patrimonial também tem sido decrescente. Esse é um ponto não tão positivo, né? Inclusive, a gente vai perceber pelos indicadores que o valor patrimonial é relativamente baixo comparado aos seus pares, né? Então, aqui temos a evolução da dívida, a taxa de juros crescendo, né? Então, 3,82 em 30 de setembro de 24, né? Quando tivemos ali a divulgação dos resultados, né? E a taxa de payout de 61%, né? Então, apesar da dívida estar caindo, né, o custo ele aumenta um pouquinho, né, por causa desse aumento da taxa de juros. É evidente que se a empresa pegar juros mais baixos um pouco mais para frente, ele acaba reduzindo bastante ali, melhorando bem aí essa situação da dívida. Aqui temos a evolução então de fluxo de caixa, então tivemos aí uma estabilidade praticamente aí do caixa operacional, investimentos tivemos um pouco maior em 2020, né? E nos últimos 12 meses, né, tivemos até desinvestimentos por parte da empresa. E aqui temos a atividade de financiamento, a empresa desde 2021, né, com um fluxo negativo para atividade de financiamento, significa que a empresa está repagando aí parte da sua dívida. Aqui então temos a evolução da relação preço-lucro e preço-valor patrimonial, né? Então a gente identifica aqui, né, uma relação preço-lucro mais baixa do que os pares, né? Comparando aqui com outras empresas dessa área de shoppings nos Estados Unidos. Por conta disso também seu dividend yield é mais elevado. Como eu disse, a relação preço-valor patrimonial ela é muito alta na Simon Property, indicando ali que realmente o patrimônio líquido dela apresenta um valor muito baixo. Margem líquida e ROI são bastante interessantes comparado com os pares, né? Em compensação, o crescimento de receita e de lucro, né, fica na média ali. E é uma empresa de 56,9 bilhões de valor de mercado. Aqui temos um gráfico também comparando, né, essa taxa, né, comparando com os seus peers, né? Então ela segue mais baixo ali, não é até uma comparação mais ampla ali em relação a empresas semelhantes. Os pagamentos de proventos são trimestrais, né? Então temos aí a cada 3 meses na divulgação de resultados o pagamento. As estimativas, né, de lucro por ação, né? 1,85 no fechamento de 2024 e 1,43 em 2025. E fechando o ano em 6,74 e 6,49. Um dado importante observar que nas próprias estimativas ali aponta uma queda de resultado em 2025, né? Apesar disso, temos ali recomendação de compra, maior parte ali dos analistas, né, apontando para compra e uma parte, né, maior, na verdade, né, para hold. Então, é um cenário positivo em relação à ação. A média de preços em 186, acima aí do preço corrente da empresa. Vamos falar então da divulgação de resultados do terceiro trimestre, né? A empresa mostrando ali a divulgação de lucros, né? O fluxo de caixa operacional, né? De 8,90 por ação, né? Foi acima dos 8,55 no ano anterior, tá? Então, esses são os dados publicados, né? A taxa de ocupação, né, estamos falando aí de 96,2%, acima dos 95,2% de 2023, né? Então, com isso, mostra aí uma certa recuperação operacional também dos shoppings, né? Um crescimento aí de 1% no portfólio. O aluguel de 57,71, fechamento de setembro de 2024, setembro de 23 era 56,41, um aumento de 2,3%. Não estou com dado de imediato, mas aparentemente aí próximo à inflação americana, né? Tem atividades de desenvolvimento também. E aqui a companhia mostrando ali sobre a questão da liquidez, a sua preocupação, né, referente às dívidas. E as expectativas ali para o fechamento do ano, um lucro líquido entre 7,18 e 7,28 por ação, tá?
e com um fluxo operacional ali de 12,80 a 12,90. Então esses são os dados divulgados pela empresa, né, na última apresentação de resultados. Algumas notícias recentes, né? Vale a pena caso você queira, né? Está aqui na informação, você pode buscar na internet, né? A Insider Monkey mostrando ali, né? O SPG, a Bull Case Theory, então é um caso de uma expectativa positiva para a ação da empresa, né? E um outro caso, né? Mostrando ali que o investidor que teve um ganho de 120% com a ação e esperando aí um crescimento ainda maior. E aqui uma notícia que envolve o mercado de shoppings de certa forma, né? Uma fusão, né, da JCPenney, né? Criando aí um novo supergrupo aí do varejo, né? Isso daí é evidente, a empresa tem várias lojas ali nos ativos da SPG. Agora, comparando a ação com a BDR na Bolsa Brasileira, então a ação cresceu 19,6% nessa janela que vem de janeiro de 2022 e a BDR 35,8%, lógico, surfando a alta aí do dólar no período, né? Uma ação equivale a 4 BDRs, o volume da ação $1,5 milhão e a BDR na casa de R$70 mil. Então, é uma liquidez bastante baixa. É importante ali ficar atento a essa questão, caso você prefira investir por meio de BDR. Vamos falar então dos pontos positivos e negativos identificados na SPG. Do lado positivo, a gente tem diversificação com shoppings em diversos estados americanos e também no exterior, né? Uma participação Japão, Coreia do Sul, a Ásia de maneira geral, China, Indonésia, Europa, né? Então, tem uma diversificação geográfica interessante, poderia ser maior a participação internacional, mas entendemos aí que é um fator interessante para a empresa. Dívida líquida em queda, margens, dividend yield, preço-lucro mais favoráveis do que outros REITs de shopping da Bolsa Americana, um dividend yield acima de 5%, né? E temos que pensar que é 5% dolarizado, né? Então há um ganho ali também na questão de câmbio, principalmente para a gente que faz contas aí em reais. Do lado negativo, né, os resultados estáveis nos últimos anos, né, em parte devido aí ao pós-pandemia, mas a gente observa que é um setor, de maneira geral, né, que não tem tido resultados tão empolgantes, né? Então tem que ficar muito atento aí ao desenvolvimento desse setor, né? Retorno histórico abaixo de benchmarks, né? Então o preço também está acima do valor calculado, né? Se a gente fizer uma conta ali de fluxo de caixa, né, de dividendos, né, acaba chegando a um valor menor. O patrimônio líquido da empresa proporcionalmente muito mais baixo do que outros REITs, né? Então tem que entender, né, se a dívida tem caído, né, entender se de repente esses ativos ali não apresentam um valor baixo, né? E isso leva o patrimônio líquido para baixo. Projeção de queda dos resultados futuros, esse também é um ponto de atenção. E a BDR na Bolsa Brasileira com uma liquidez muito baixa. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano. E aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!